Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Eu conheci o Olavo, se eu não me engano, em 2011, aqui no próprio YouTube. Em um primeiro momento achei que aquele velhinho que acendia um cigarro atrás do outro era apenas mais um teórico da conspiração. E naquela época eu gostava de assistir canais conspiracionistas, como um entretenimento mesmo, me divertia com isso. Porém o velhinho era diferenciado, tinha um conhecimento e uma bagagem cultural ímpar. Em face disso, fui procurar saber mais sobre ele e li alguns de seus artigos. Percebi que estes eram extremamente bem escritos, uma linguagem cativante, cheia de acidez, ironia e erudição, muito acima da média de qualquer outro jornalista ou colunista que eu conhecia. Por isso, daí em diante, passei a me atentar mais ao que ele falava nos inúmeros vídeos disponíveis aqui no YouTube. E para mim, não existia outra pessoa que descrevia a nossa realidade social e política com a precisão e a perspicácia daquele senhor. Por isso, por volta de 2015, quis me inteirar de sua obra. Então comecei pelo seu maior best-seller, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Depois li O Jardim das Aflições, Nova Era e a Revolução Cultural, e depois O Imbecil Coletivo. Esses livros foram divisores de águas na minha vida. O velhinho desbocado da Virgínia realmente se evidenciou para mim como um intelectual brilhante, um erudito sem precedentes nesse país. E de fato foi o Olavo quem criou a plataforma de pensamento que deu sustentação ao que hoje podemos chamar de a direita brasileira. A partir dele, se estabeleceu um movimento que ajudou a abrir os olhos dos brasileiros quanto ao terrível estamento burocrático que detinha o controle desse país, assim como a ideologia nefasta que permeia todas as nossas interfaces culturais. Hoje existem centenas de mídias alternativas, jornais independentes, canais aqui no YouTube, assim como jornalistas, escritores e pensadores que beberam dessa fonte de conhecimento chamado Olavo de Carvalho. E o fenômeno Bolsonaro veio na esteira de todo esse movimento que de 6 anos para cá ganhou uma força avassaladora. Mas a imprensa insiste em classificar o Olavo como um ex-astrólogo que não passa de um mero influenciador com ideias reacionárias que acabaram ganhando a simpatia de alguns desocupados. E assim, essa imprensa distorce todas as suas colocações, evidenciando apenas aquele conteúdo prosaico e cheio de palavras chulas das suas redes sociais. A estratégia é forjar uma humilhação pública, apresentando-o de forma ridícula para todos aqueles que desconhecem a sua obra, apresentando-o como um lunático, um fanfarrão, uma espécie de Henri Cristo da política nacional, mas que, por sua vez, conseguiu influenciar alguns brasileiros, entre eles o presidente da República. Mas se para eles Olavo é apenas um imbecil, conforme estampado nas capas dessas revistas, por que então insistem em atacá-lo? Por que se empenham tanto na sua desmoralização pública? E a resposta é simples, eles têm medo. Estes grupos que fazem oposição ao governo Bolsonaro são os mesmos que por décadas tentam implantar em um povo maciçamente conservador uma mentalidade revolucionária e que nos últimos anos estão sentindo a força da influência de alguém como o Olavo de Carvalho, que mesmo estando a milhares de quilômetros daqui, exerce sobre esse país um verdadeiro poder intelectual, que por sua vez é muito mais eficiente naquilo que se propõe que um cargo político ou um graúdo patrimônio financeiro. Segundo o próprio Olavo, existem 3 tipos de poderes que um homem pode alcançar. O poder financeiro, por meio da habilidade de se acumular dinheiro. O poder político, por meio da capacidade de controlar as massas. E o poder intelectual, por meio de uma vida dedicada à busca de conhecimento e à busca da verdade. Os 2 primeiros são temporários, passam rápido. O terceiro pode perpetuar por gerações. O poder intelectual é o mais alto patamar de influência que um homem pode exercer nesse mundo. Percebam que Aristóteles, Santo Agostinho e até o equivocado Karl Marx
possuem infinitamente mais influência sobre as pessoas que estão vivas hoje e que estarão vivas daqui a um século do que um bilionário qualquer ou um político popular, por mais importantes que estes sejam. As obras do Olavo são extraordinariamente reveladoras. Ele vai morrer, mas seus livros e textos permanecerão influenciando milhares de pessoas. Para a imprensa brasileira, só atacar o atual governo não adianta. Ela percebeu que é necessário atacar a base do movimento responsável pela sua derrocada. É necessário atacar a base do movimento que possibilitou que um capitão da reserva do exército, em um partido até então desconhecido, sem dinheiro para campanha, sem tempo de televisão e repudiado por toda a mídia, subisse a rampa do Planalto. Por isso se faz necessário distorcer completamente as ideias e o pensamento de Olavo de Carvalho e de quebra transformá-lo em uma espécie de bobo da corte. Mas enfim, como vocês já sabem, no domingo as redes sociais amanheceram repercutindo o desabafo do professor em sua aula semanal do curso online de filosofia e em 2 outros vídeos posteriores. Bom, para resumir, nos vídeos, Olavo revela seu descontentamento com toda a campanha de difamação que vem sofrendo há pelo menos 2 décadas e com a omissão daqueles que se dizem seus admiradores, mas que nunca o ajudaram quando precisou. Além disso, Olavo repudiou o fato de sempre o associarem com o governo Bolsonaro, que na verdade até agora passou por cima de todos os seus conselhos para escutar oficiais das Forças Armadas que, segundo ele, não querem o bem do Brasil. Fora isso, o professor fez questão de ressaltar que o presidente também nunca o defendeu da campanha difamatória que sofre de todos os lados. E a extrema imprensa e todos aqueles que o atacam não perderam a oportunidade de usar esse seu desabafo para, de forma totalmente descontextualizada, dizer que o homem da Virgínia rompeu com Bolsonaro, querendo demonstrar que o presidente está ficando sozinho, que se até o seu guru o abandonou, é uma questão de tempo para seus eleitores mais fiéis fazerem o mesmo. É óbvio que essa narrativa seria promovida, afinal o tom do Olavo não foi nada amigável. Ele chegou a mandar o presidente enfiar no fiofó a condecoração que ele havia recebido. Confesso que quando eu vi o vídeo, nessa hora, eu não consegui segurar a risada. Veja bem, eu estou de acordo com a mensagem do Olavo, mas realmente a forma com que ela foi passada não foi nada educada. Ele poderia ter pegado mais leve. No entanto, eu entendo o professor. Há muito tempo ele passa essa mesma mensagem de forma polida e até pedagógica, sem surtir qualquer efeito. Adiciona agora a campanha de ataques que ele vem sofrendo, os processos cujo valor ele não tem condições de arcar, só o Caetano Veloso o processou em mais de 2 milhões. Adiciona a ingratidão de alguns de seus alunos e adiciona também a sua avançada idade. Não podemos esquecer que ele está naquela fase da vida onde todos os filtros são deixados de lado, onde ele não tem mais qualquer tipo de obrigação de agradar quem quer que seja, mesmo que seja alguém aí de seu grande apreço. Juntando tudo isso, podemos, mesmo não concordando, compreender o caminho que seu desabafo tomou. O fato é que quem acompanha o Olavo, não digo nem aí quem conhece a sua obra, quem apenas o acompanha nas redes sociais, sabe que, na verdade, o professor não falou tudo o que falou e do jeito que falou para romper com Bolsonaro e muito menos para denegrir sua imagem, mas sim para alertá-lo. Uma bronca que um irmão mais velho dá no irmão mais novo e imaturo, um chacoalhão que um professor dá em um aluno que estima e que não quer vê-lo repetindo de ano. Como muito bem elencado pelo Alan dos Santos no seu Facebook, o Olavo avisou que o Foro de São Paulo controla o STF e o Congresso Nacional. Avisou que todos os partidos ligados ao Foro de São Paulo precisavam ser punidos com urgência, visto que o Foro fere vários artigos da Constituição. O Olavo avisou ao presidente que se ele não fizesse isso, seu governo não duraria e passaria a ser atacado pelos mesmos que deveriam estar na cadeia.
O Olavo avisou que o presidente precisava processar os políticos e jornalistas que todos os dias cometem crime de calúnia e difamação contra ele. O Olavo avisou que mais importante que as reformas era primeiro neutralizar os inimigos. O Olavo avisou que os generais iriam começar a sofrer ataques se não agissem. E agora vemos estes sendo humilhados por magistrados que se acham deuses. O Olavo avisou que o quadro técnico não serviria para nada se o Bolsonaro não se atentasse primeiro a quem a pessoa serve. O Olavo avisou para o presidente falar em rede nacional toda semana para desmascarar as campanhas de desinformação contra o seu governo. Porém, o Olavo não foi ouvido e todas as derrotas que o governo sofreu até agora e as concessões que precisou fazer para se manter em pé foram decorrências de cada uma dessas advertências que não foram atendidas. Definitivamente, o desabafo do professor não foi um rompimento com o presidente, mas ao contrário, foi uma demonstração de fidelidade para com ele, uma demonstração de compromisso para com seu governo. Mais que isso, foi um alerta público do personagem mais influente do meio conservador brasileiro. Bolsonaro precisa enfrentar os inimigos com ações concretas. Não adianta falar acabou, porra, e não processar os criminosos. Não adianta falar acabou, porra, e continuar cedendo às ordens inconstitucionais do STF. Não adianta falar acabou, porra, e continuar ouvindo apenas aqueles conselheiros que o querem engessado no seu mandato. Pois do contrário, não é só seu governo que vai sucumbir, mas o movimento que possibilitou a sua eleição. O inquérito das fake news é justamente para isso, fazer com que o pensamento conservador seja criminalizado neste país e volte para o ostracismo que esteve nos últimos 50 anos. Quanto às críticas que o Olavo direcionou aos empresários que se dizem apoiadores do Bolsonaro, estes precisam sim ajudar esse movimento que possibilitou a ascensão do presidente que eles apoiam. Por que esses empresários não anunciam seus produtos nas inúmeras mídias alternativas de viés conservador? O que vemos é justamente a grande mídia se beneficiando com suas gordas verbas de publicidade para depois, como recompensa, atacarem o movimento que eles dizem fazer parte. E isso não faz o menor sentido. Como falei, o Olavo está sendo processado em mais de 2 milhões. E como a gente sabe, ninguém fica rico no Brasil produzindo conteúdo intelectual. É claro que esses empresários que dizem admirar o seu trabalho devem ajudá-lo. O Adélio Bispo cometeu um atentado contra um candidato à presidência da República e contou instantaneamente com 4 advogados criminalistas dos mais bem pagos do país. Olavo de Carvalho cometeu o crime de abrir os olhos dos brasileiros e instigar o gosto pela leitura. E agora tem de implorar para ter alguma defesa contra os seus difamadores. Bom, e para finalizar, vocês já assistiram o último vídeo dos Brasileirinhos? Se ainda não, assistam. Uma das falas que mais reverberaram do vídeo é que no Brasil não existe direita, existe apenas o Bolsonaro. E analisando de forma pragmática, essa constatação é triste, porém é verdadeira. Por mais que você tenha discordâncias do Bolsonaro, como eu tenho algumas, ou mesmo que você não goste dele, que não se veja representado aí pela sua figura, se você se considera de direita, seja conservador, liberal ou mesmo um libertário, você precisa lutar por esse governo. Chegamos em um momento que ou você está com Bolsonaro ou está sendo cúmplice de um projeto totalitário de poder. Com o QI de um queijo gorgonzola, já dá para perceber que o STF está fazendo uma Gestapo para calar as vozes contrárias à hegemonia progressista. O estamento político e a grande mídia chamam de democráticas manifestações violentas formadas por marginais que usam um conceito abstrato do termo democracia para lutar contra um fascismo que não existe. Enquanto as manifestações ordeiras de pais e mães de família, de patriotas vestidos das cores da nossa bandeira, ganham a chancela de movimento antidemocrático. Em 1 ano e meio, o governo Bolsonaro não esteve envolvido em um único caso de corrupção.
E isso nunca aconteceu na história desse país. Mas mesmo assim, presenciamos um esforço da Suprema Corte e de boa parte do Poder Legislativo para deslegitimar o presidente. E quando vazaram um vídeo de uma reunião privada do Bolsonaro com seus ministros no afã de desmoralizá-los, o Brasil inteiro viu, com exceção do Moro, pessoas exaltadas em defesa das nossas liberdades e garantias constitucionais. Pessoas que, como todo brasileiro que se preza, externaram sua indignação não contra as instituições, como a narrativa que a mídia tenta emplacar, mas contra os canalhas que se valem delas. Muitos palavrões, sim, é verdade, mas isso só escandaliza os hipócritas. O relevante é que todos viram um presidente defendendo a liberdade como nenhum liberal tupiniquim jamais defendeu. Só que agora chegou a hora do Bolsonaro agir. Não dá mais para ficar nesse chove não molha. Ele precisa processar os seus detratores. Precisa peitar o STF, perseguir os partidos subservientes ao Foro de São Paulo e falar mais em rede nacional. E se quiserem derrubá-lo por conta disso tudo, nós estaremos com ele e compraremos essa briga até as últimas consequências. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo. Se você se identifica com as ideias conservadoras e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!